TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os nossos telespectadores, a todos os irmãos, todos que têm nos acompanhado no nosso programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui no nosso evento, o grande evento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em Santa Maria, o Encontro Regional. É uma bênção que tem muitos irmãos aqui e como é importante esses momentos que temos com o Senhor. Então, aproveitando a oportunidade de muitos irmãos reunidos, hoje então o nosso convidado de hoje é o irmão Rafael Canheschi, que está conosco e que ele é de Caçapava do Sul. E ele vai compartilhar conosco, então, um pouco da sua vida pessoal, daquilo que o Senhor tem feito, né? De tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado no seu coração. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Gostaria de começar a perguntar, então, como é que você sentiu a necessidade de buscar o Senhor? Qual é que foi o momento que Deus falou contigo e que sentiu vontade e que o Senhor trouxe, então, essa decisão no teu coração? Bem, minha caminhada com o Senhor se iniciou mais ou menos uns 8 anos atrás, né, através de um familiar que já buscava o Senhor devido a problemas emocionais que ele tinha. E ele sempre me convidava para ir para a igreja, né, mas sempre tinha muitas desculpas. Tinha em torno de 15 anos na época, tinha muitos planos, muitas vontades, muitos sonhos. Isso dificultou um pouco do Senhor conseguir me chamar no primeiro momento, né? Deus teve que trabalhar muito forte na minha vida, né, levantando circunstâncias onde Ele teve que me quebrar muito, porque eu sempre fui muito difícil, né, muito duro, muito obstinado naquilo que eu queria e que eu buscava. E quando eu queria alguma coisa no mundo, eu sempre ia atrás daquilo e não importava o que acontecesse na minha vida, sempre ia muito atrás disso. Então o Senhor, Ele teve que me colocar uma depressão muito profunda, né? Por 3 vezes tentei me suicidar, né? Pela misericórdia do Senhor, Ele não permitiu isso, né? Tive vários problemas familiares. Durante 4 anos, depois do chamado do Senhor, que eu fui me render para o Senhor, né? Eu fui embora para uma outra cidade, passei por muita dificuldade financeira, fui muito envergonhado porque eu estava, né, resistindo ao Senhor e o Senhor estava permitindo tudo aquilo, né? Eu morava num apartamento com 8 pessoas e nesse apartamento a vida era difícil, né? Porque eu não trabalhava, eu estava apenas buscando as coisas do mundo. Então o Senhor, tudo que eu tentava fazer, parecia que algo trancava, né? Mas era na verdade o trabalhar do Senhor, né? Porque o Senhor diz que aquele que Ele repreende muitas vezes é quebrado de uma única vez, né? Aquele que endurece o seu serviço. Então eu comecei a frequentar um lugar onde eu comia por apenas R$1 o prato de alimentação, porque eu comia junto com moradores de rua, ao ponto que chegou a minha dureza de coração, né? O trabalhar do Senhor. E cada vez com mais depressão. Eu estava amargurado com minha mãe, fazia 7 anos que eu não conversava com ela, né? Foi bem difícil. Ela simplesmente, eu tinha 12 anos de idade, ela chegou em casa, arrumou as coisas dela, arrumou suas malas e foi embora. Aquilo gerou muita revolta, ela não disse que iria embora, não teve aviso prévio, né? Isso foi muito dolorido, né? Eu era o mais novo de 3 irmãos, então desde cedo o Senhor foi fazendo os arranjos na minha vida para que eu viesse a buscar Ele, né? E por muitas vezes eu tentava me firmar na igreja, embora afastado, mas nunca conseguia. E eu me lembro um dia que eu estava nessa cidade, passando por todo esse tipo de situação, essa dificuldade financeira, espiritual, emocional, psicológica. E um dia eu saí para a rua para caminhar, porque eu estava em casa, eu estava mal, eu estava na rua, eu estava mal, eu estava na casa de um amigo, eu estava mal, nunca tinha paz, né? Aí eu orei ao Senhor, né? Pedi, ó Senhor, eu já tive tanto tempo tentando me firmar, mas eu nunca consegui me firmar, Senhor Jesus, na igreja. Eu vou tentar mais uma vez, mas te peço que o Senhor me ajude. Por 2 vezes eu já tinha orado dessa forma, mas só que eu
eu tinha uma força natural que eu acreditava em mim mesmo que eu ia conseguir isso. Mas quem nos traz, quem nos chama, quem nos mantém, quem nos sustenta é o Senhor. Então por isso que Deus permitiu, né, eu apenas ia a alguns cultos e caía, mas nunca me firmava na rocha, no Cristo. E depois desse dia que eu fiz essa oração, Deus começou a trabalhar na minha vida, fez arranjos, me levou de volta para minha cidade, Caçapava do Sul. Lá Ele começou a fazer maravilhas na minha vida, né? Começou a me abençoar, começou a mudar minha relação com meu pai, que era muito difícil, né? E durante esses dias que eu comecei a buscar o Senhor, eu ia em todas as programações da igreja, nos cultos, ia nos grupos familiares, e em casa dava mais 2 horas de meditação na palavra, porque ali o Senhor estava comigo, né? Até então eu tentava por mim mesmo, independente do Senhor. E tudo que é independente do Senhor é madeira, feno e palha e vai ser queimado, né? Mas tudo que a gente faz na dependência do Espírito, isso o Senhor nos honra e nos capacita naquilo, né? Então eu recebi uma carta da minha mãe na minha casa, né? Já faziam 7 anos que nós estávamos sem falar. E nessa carta ela mandou o telefone dela junto. Aí eu li essa carta, né? Me emocionei muito com aquilo, com a situação que ela estava reportando, de que ela estava passando, né? E foi num dia que o Senhor, Ele estava desde de manhã cedo falando comigo sobre orgulho, né? Eu estava meditando na apostila Cura Interior Básica, né? Se não me engano ele tem um tema que fala sobre orgulho. E eu estava meditando naquela apostila, e quando chegou no tema orgulho, eu virei a página, né? E eu fui ler outros temas da apostila. E eu ia para a televisão, coloquei um Nutrivídeo, não sentia a paz. Fui ler outro trecho da Bíblia, não sentia a paz, né? Aí daqui a pouco o Senhor me tocou. Poxa, tu não está vendo que eu quero que tu vá lá meditar sobre orgulho? Né? Aí eu me rendi àquele falar do Senhor e fui meditar sobre orgulho. O Senhor me ministrou naquele momento que tudo aquela situação que eu tinha com a minha mãe era apenas o orgulho que habitava dentro de mim. Porque até então eu não tinha muito entendimento da palavra, conhecia pouco do Senhor. Tinha pouco crescimento espiritual, tinha pouca intimidade com o Senhor. E naquele dia o Senhor me levou, né, constrangeu meu coração, né, e me levou a consertar naquele dia com ela aquela situação, né? Então eu liguei para ela, conversei com ela. Ela mora em outro estado, agendamos de eu ir ficar uns dias na casa dela, e depois de mais ou menos um mês eu fui para lá. E eu não sabia como é que eu ia reagir. Talvez eu me revoltasse mais, talvez eu ia chorar, não sabia, mas eu fui orando da minha cidade até a cidade dela. E quando eu cheguei lá, quando eu olhei para ela, eu vi que Deus tinha tirado tudo aquilo que estava no meu coração. Aquela mágoa, aquela amargura, né, aquela dureza de coração que estava aqui dentro, aquilo tudo o Senhor tirou, né? Então depois daquele momento, Deus começou a abrir as portas assim, na área financeira, emprego, bênçãos assim, reconciliação com familiares, né? Deus fez uma transformação, né? Mas primeiro eu tive que me humilhar, eu tive que reconhecer. Deus teve que me quebrar muito para que Ele pudesse fazer isso na minha vida, né? Para que eu viesse hoje a ter uma comunhão com Ele. Então eu sou muito grato ao Senhor por isso, porque a vida que eu levava naquela época para a vida que hoje eu levo, Deus mudou totalmente, né? Foi um giro de 360 graus na minha vida, né? Então naqueles dias que eu fiquei na minha mãe, eu cheguei numa quinta-feira, no outro dia já me ligaram para começar a trabalhar na minha cidade, né? E ali Deus começou a abençoar. Ela, como fazia tempo que a gente não se via, ela me deu um valor alto em dinheiro, assim, né? Ela sabia que eu não estava trabalhando, e quando ela me deu aquele valor, eu sabia, a primeira coisa que eu tinha que fazer era dizimar. E eu dei a metade daquele valor para o Senhor. Se eu desse todo, eu estaria na bênção, né? Porque eu sabia que não era merecedor daquilo, eu sabia que Deus estava me dando aquilo para que eu abençoasse, né, a igreja, para que eu retribuísse ao Senhor. Então Deus já estava mudando totalmente meu coração, porque a minha intenção, que era de apenas seguir meus planos, as minhas vontades, ali Deus estava colocando no meu coração o desejo de servir a Ele, né? Começando por aí.
Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, que isso foi mais ou menos o início da minha caminhada com o Senhor. Amém. Amém. Como é importante, né, irmãos, nós estarmos sempre atentos com essa parte da questão de limpar o coração, né? Porque tem uma palavra que diz, se não me engano é Mateus 5, que logo nos primeiros versículos, que diz que bem-aventurado aqueles que têm o coração limpo, né? Que esses, o coração puro, que esses verão a Deus. Então muitas vezes nós guardamos quantas coisas de anos, né, do passado, que nós vamos guardando no nosso coração e vamos fazendo de conta que essas coisas não existem mais, que já foram resolvidas, mas estão lá guardadas, estocadas, né? E muitas vezes nós cultivamos essas coisas na nossa mente, na nossa memória, ou talvez colocamos um X, né, em determinadas pessoas e queremos resistir quando Deus nos ilumina com respeito a mudar, né, a estar pedindo perdão, a consertar, e essas coisas simplesmente trancam muitas coisas na nossa vida. E nós precisamos sempre estar dispostos e abertos para que Deus trabalhe essas coisas em nós, para que Deus possa estar limpando o nosso coração, né? Como o irmão compartilhou aqui, nós precisamos orar, precisamos colocar diante de Deus, precisamos investir naquelas passagens que falam sobre esse determinado assunto, para que Deus nos ilumine e mostre todas as coisas, né, que podem estar lá guardadas, todas as coisas que nós precisamos consertar, todas as coisas que Deus Ele quer arrumar na nossa vida. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com o nosso irmão compartilhando um pouco mais do seu testemunho. Janela do Céu.